Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos aqui na aula de hoje fazer a correção dos exercícios da página de número 38 e 40. Esses exercícios eles foram passados nas duas últimas aulas da nossa disciplina de matemática, tá? A orientação que eu faço para vocês é que vocês não fiquem copiando, fazendo a correção durante a explicação, estejam apenas observando os comentários que aqui nós iremos fazer, tá? E aí, posteriormente, vocês vão voltar à videoaula e fazer as correções. Ao final da correção, me manda foto de todos os exercícios. Mesmo que porventura você tenha acertado todas as questões, precisa fotografar todos os exercícios e me mandar no grupo para que eu avalie a sua aula de hoje. Questão número 1, página 38. Suponha que a figura a seguir representa uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Usando um número positivo, usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Nós temos aqui a capital, ela, como o exercício disse, é a referência. Todas as cidades, aqui nós temos uma reta numérica, todas as cidades que estão à direita do nosso ponto de referência são posições positivas. E todas as localidades à esquerda da capital são posições negativas. Isso é característico de uma reta numérica. Nós temos o zero como origem, e aqui no caso específico, a origem é a capital, e todos os números que estão à direita são valores positivos, e à esquerda do zero, valores negativos. Tudo bem? Vamos lá. Então, usando o número inteiro, considere sempre a capital como referencial, dê a posição da cidade A. Então, veja, a cidade A, ela se encontra na posição mais 4, tá? Então, a cidade A, ela representa a posição mais 4. Quando o número é positivo, eu não preciso representar com o sinal mais. Se eu quiser, posso representar, tá? Mas se eu não quiser fazer menção do sinal positivo, não há necessidade. Toda vez que vemos um número sem o sinal, automaticamente ele é positivo. A posição da cidade B. Bom, olhando na reta numérica, a cidade B está na posição menos 2, ou seja, 2 unidades de distância à esquerda da origem, à esquerda da capital. Quando o sinal é negativo, aí sim nós somos obrigados a colocá-lo na representação. Posição da cidade C. Observemos que a cidade C ela está na posição mais 6 ou 6 simplesmente. Lembrando, quando o número é positivo, eu não preciso representar com mais. Posição da cidade D. Olhando na nossa reta numérica, a posição da cidade D está na marcação mais 9 ou 9. E a posição da cidade E, cidade E está à esquerda da origem, à esquerda da capital, na posição menos 5. Tudo bem, gente? Então, tá aí a questão número 1, respondida, muito tranquila, fácil de compreender. Questão número 2. De acordo com com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Tá? Então vamos lá. Posição da cidade B. Se nós formos representar que cada intervalo equivale a 100 km, e voltando aqui na posição da cidade B, veja bem, a posição da cidade B está na marcação menos 2. Então, se cada intervalozinho representa 100 km, a cidade B está na posição menos 200 km, que foram os dois intervalos de distância. Então, a posição menos 200 km. Nesse caso, gente, o que significa? Eu vou colocar entre parênteses aqui, significa que a cidade B está a 200
quilômetros de distância da capital, mas está à esquerda, por isso que o sinalzinho negativo, tá? Está à esquerda, eu não vou colocar na escrita aqui à esquerda, porque nós apenas a observação da reta numérica, tá? Mas eu não posso dizer que ela está à esquerda na prática. E a posição da cidade C. Voltemos aqui. A cidade C está na posição mais 6. Logo, da origem, nós temos 6 unidades de distância. Logo, a cidade C está a 600 quilômetros de distância à direita. Então, nós temos 600 quilômetros de distância. Nesse caso, à direita, quando eu digo, observando a reta numérica. Ok? Muito bom. Questão 3. Ainda de acordo com a atividade 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades A e C. Então vamos lá. Cidade A e C, voltando aqui na nossa representação, cidade A está na posição 400, se a gente for pensar, e a cidade C está na posição 600. Então nós temos duas unidades de distância, dois intervalos de distância entre A e C. Qual é a distância então entre elas? Na realidade são 200 quilômetros. Portanto, A e C estão a uma distância de 200 quilômetros. A e D. Cidades A e D. Voltemos aqui. A cidade A está aqui e a D aqui. Quantas unidades de distância entre uma e outra? Uma unidade, 2, 3, 4, 5. Portanto, se cada intervalo equivale a 100 metros, a 100 quilômetros, então nós temos 500 quilômetros de distância às cidades A e D. Letra B, cidades B e A. A cidade B está aqui e a cidade A nessa posição. É só você contar quantos intervalos de distância nós temos aqui. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, 6 intervalos de distância. Se cada intervalo tem 100 metros, então nós temos 600 quilômetros de distância. Tudo bem? Letra D, cidades E e B. Então vamos lá, cidade E está aqui e a cidade B nessa posição. É só você contar quantos intervalos. 1, 2, 3 intervalos de distância, cada intervalo 100 km, nós temos 300 km. Muito tranquilo, né, pessoal? Letra E, cidades B e D. Cidade B e a cidade D. Quantos intervalos de distância? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 unidades de distância, 11 intervalos. Portanto, se cada intervalo tem 100 km, 11 vezes 100, 1.100 km. E as cidades E e A. Cidade E está nessa posição e a cidade A aqui. Quantos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As cidades E a A têm 9 intervalos de distância, portanto, 900 quilômetros. Tudo bem? Essa questão não tem nenhum cálculo, não tem nenhuma resolução matemática, apenas observação numérica na reta. A reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões A e B em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 km, expresse essas posições usando números inteiros positivos e negativos, tá? Então nós estaremos representando a posição das cidades. Cada intervalo corresponde a 50 km.
Se você analisar, a cidade de São Paulo é a origem, então aqui nós estamos colocando como ponto zero. Todos os números que estão à esquerda do zero são valores negativos e todos os números que estão à direita são valores positivos. Cada intervalo corresponde a 50 km. Nós temos um intervalo de distância entre São Paulo e a cidade A à esquerda, então menos 50 quilômetros. A cidade B está a 3 intervalos de distância de B à direita, ou seja, no sentido positivo. Então, nós temos 3 intervalos, se cada intervalo é de 50 quilômetros, a distância de São Paulo à cidade B é de 150 quilômetros. Então, justamente é isso que ele pede, para que nós representemos as posições das cidades A e B na reta numérica. Tudo bem, gente? Muito bom. Espero que vocês estejam entendendo. Questão número 5. Observe a reta numérica. Qual é a imagem geométrica do número menos 1? Imagem geométrica é o número oposto a ele. Então, o número oposto a menos 1 é o 1. É a distância de menos 1 à origem, a mesma distância da origem até este ponto considerado. Portanto, a imagem de menos 1 é mais 1, ou, nessa situação, não precisa colocar o sinal positivo, como eu falei para vocês. Se quiser omitir, omita, numa boa. Só não pode repetir. Certinho? Letra B. Qual é a imagem geométrica do número mais 4? Então veja, qual é o oposto a mais 4? É menos 4. Nesse caso, menos 4 é a representação geométrica do número 4 positivo. Nós chamamos de módulo, que veremos nos exercícios da página 40. Questão 6. Usando intervalos de 1 centímetro, faça um desenho de uma reta numérica colocando os pontos. Letra A, abscissa mais 3. Letra B, R de abscissa menos 2. E assim por diante. Lembrando que, gente, vocês não podem esquecer. O que é a abscissa? É o valor de x para determinada situação. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou construir a reta numérica. Deixa eu só pegar a régua aqui. Vamos construir a reta numérica. Vamos construir a reta numérica. Façam com o uso da régua, tá? Para não sair torto. Nós teremos a origem é o zero. Todos os valores que estão à direita do zero são valores positivos e todos que estão à esquerda são valores negativos. A ideia é que façamos a mesma distância de um intervalo a outro, tá? Então aqui nós temos o 0, origem, o 1 positivo, o 2, 3 e assim por diante. Nessa situação, precisamos até no 7. 6 e 7. Lembrando que onde tiver mais é o termo positivo. E à esquerda os valores negativos de x, tá? Então, ou dessa abscissa, nós temos menos 1, menos 2, menos 3, precisaremos até menos 6, tá bom? Então, veja aqui, tranquilo, é nós fazermos uma questãozinha dessa. Então, nós temos aqui. Vou ter que apagar e fazer a nossa reta mais para lá, porque senão ela vai ficar em cima da escrita. Então, vamos lá. Fazendo de novo, com muita calma.
professor cancelar aqui. Então aqui é o sentido de crescimento da reta, tá? Precisa colocar esse sentido de crescimento, porque senão a reta ela não fica orientada e ela precisa ser orientada, tá bom? Então nós temos aqui o zero, origem, valores à direita, valores positivos, 3, 4, 5, 6, 7. Valores negativos, observando nos dados, até o menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. A cidade A está na posição 3, positivo. Então, lá no 3, positivo, nós vamos colocar a cidade A. Ok? Não tem dúvida nessa situação. Cidade R, abscissa menos 2. Então, cidade R, abscissa menos 2. B, abscissa menos 6. B, abscissa menos 6. Faltou um menuzinho aqui. B, abscissa menos 6 já foi. S, abscissa 7. Então, nós temos aqui a cidadezinha S, que tem como representação de nomenclatura a cidade S. Certinho, gente? Muito bom. Questão número 2. Aliás, questão número 7, né? Questão número 7 diz assim: os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente. Nós temos aqui o zero, que é a origem do plano, tá? Valores à direita sempre valores positivos e à esquerda valores negativos. A pergunta é: os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica posições indicadas respectivamente pelas letras. Então vamos lá. Eu quero saber o intervalo de menos 2, lembrando que cada intervalozinho desse vale uma unidade. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E à esquerda valores negativos, tá? Então temos menos 1, menos 2 e assim por diante. As posições, veja bem, a posição no x menos 2. Vamos selecionar aqui. Vamos ver. Teremos menos 2 está aqui. E o C é o menos 1, na verdade, né? Está aqui, ó. Então, essa cidade ela é respectivamente indicada por qual alternativa? As cidades P e Q. Portanto, letra A. Pronto, exercício resolvido. Bem tranquilo de se relacionar a esse conceito. Questão número 8, primeira lista concluída aqui nessa primeira aula. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em Celsius. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius está sombra. Então vamos ver. Se nós observarmos, andando daqui para cá, nós tivemos o acréscimo de 2 unidades, tá? Menos 2 mais, menos 9 mais 2 é menos 7 e assim por diante. O conselho que eu dou para vocês é o seguinte: vamos representar primeiro todos os pontos na reta para depois a gente buscar responder, ok? Então vamos lá. Se aqui é menos 7, aqui vai ser menos 5, ok? Que é o valor considerado.
mais 2 unidades. Então, nós vamos ter menos 5, o H, menos 3 aqui, menos 1, então é menos 2, menos 1. Eu tenho que passar duas aulas, tá? Menos 1, o que mais? Menos 1. Com base na figura, mantendo essa variação de temperatura e intensidades, o ponto correspondente. Então, vamos lá. Menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. O J é o 0. Como está variando de 2 em 2, então aqui vai ser 2, 4 e 6. Valores positivos. Com base nessas temperatura entre as cidades, o ponto corresponde a, então vamos lá, ao ponto J. Olha, já fiz a análise e automaticamente a minha resposta ela já é dada no momento. Então nós vamos ter que essa cidade ela está no ponto J. Nós temos, portanto, letra D sobre o ponto J. Certinho? Vamos à última questão dessa primeira lista. Aliás, acabaram os exercícios, eram 8 exercícios, nós fizemos todas elas, tá? Agora nós vamos passar para a segunda lista de exercícios, que foram os exercícios sobre módulo ou valor absoluto de um número. Tudo bem? Vamos lá. Muito bom, galera. Vamos lá agora. Página 40, exercícios 1 a 7. Observe a reta numérica a seguir. Dê a distância D. Então, as letras A, a letra D, nós estaremos aqui fazendo a definição do que é módulo ou valor absoluto, como vocês viram no vídeo da semana anterior, da aula anterior. Lembrando que módulo ou valor absoluto de um número é a distância do número, é a distância desse número à origem, ou seja, ao zero na reta real. Essa é a definição de valor absoluto ou módulo de um número analisado na reta. Nós temos aqui a origem, tá? Então aqui nós temos a origem e vamos analisando. As letras E a H, aí já pede um conceito que não é o conceito propriamente dito de módulo ou valor absoluto, mas também que relaciona com o que está relacionado com esse conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. Dê a distância de mais 5 a 0. Então veja, gente, o mais 5 está aqui, o 0 está aqui. Qual é a distância? Quantos intervalos nós temos aqui? 5 unidades. Então a distância é igual a 5. De menos 8 a 0, ó, menos 8 até 0 são 8 unidades. Distância 8. De menos 3 a 0, menos 3 a 0, 3 unidades de distância. 7 positivo está aqui ao 0, 7 unidades, 7 intervalos de unidade. Letra E, de menos 2 a 5. Agora preste atenção, ó. O menos 2 está aqui, o 5 positivo está aqui. Quantas unidades nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Menos 9 até menos 1. Então veja, ó, o menos 9 está aqui e o menos 1 aqui. Estou fazendo em verde. Quantas são os intervalos de distância entre estes dois valores? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades de distância. Beleza? Letra G, de 2 a 7. Vamos fazer de preto. 2 positivo até 7 positivo. Então, qual é a
distância entre esses dois pontos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distância. Sempre é você pegar o número posterior, subtrair com o número anterior que você está fazendo a análise. E de menos 4 a 4, positivo, vamos fazer aqui de roxo, menos 4, nós temos aqui, até 4 positivo nós temos aqui. Então, quantas unidades de distância? 8 intervalos de distância, 8 unidades, distância igual a 8. Questão muito simples, extremamente conceitual, apenas aplicando o conceito que nós já temos aprendido. Questão 2. Escreva o módulo dos números. Letra A, módulo de mais 25. E aí o módulo, nós colocamos o número estudado dentro de duas barras verticais, tá? Então, módulo de mais 25 sempre é a distância do número à origem na reta real. Então, do mais 25 até o zero, nós temos 25 unidades de comprimento. De menos 40, módulo de menos 40, nós temos o quê? É a distância do menos 40 ao zero. São 40 unidades de distância. Então, o conceito é muito simples. Todo valor positivo, o módulo dele é o valor positivo, e todo número negativo, o módulo dele também é um valor positivo. Em resumo, módulo de qualquer número sempre é este número sendo positivo. Questão 3. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 20. Quais são esses números? Bom, então os números são quem, gente? O mais 20 e menos 20. Porque qual que é o módulo de mais 20? É 20. Qual que é o módulo de menos 20? 20 também. Bem conceitual. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Então, primeiro, o módulo de menos 3 é o quê? É o 3. Portanto, quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Os números inteiros que têm módulo menor que menos 3, que é o módulo de menos 3 dá 3, são todos os números que estão à esquerda, são todos os números que estão, na verdade, à direita do menos 3 na reta real. Por exemplo, eu tenho aqui para vocês entenderem, ó, eu tenho a reta real. Vou analisar aqui o menos 3. Em cima eu vou colocar o módulo, tá? O resultado do módulo. Então aqui em cima nós temos o módulo, só para você ver. Qual é o módulo de menos 3? 3. Aqui é o menos 2. Qual é o módulo de menos 2? É o 2. Aqui é o menos 1. Qual é o módulo de menos 1? É 1. O 0 tem módulo 0. Qual é o módulo de 1? É 1. Qual o módulo de 2? É 2. Qual o módulo de 3? É 3. E assim sucessivamente. Vamos colocar reticência, mostrando que é infinito. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que o módulo de menos 3? Então tá. Os números inteiros que têm o módulo menor que o módulo de menos 3 está neste intervalozinho aqui, ó. Tá? Módulo de menos 2 é 2, módulo de menos 1 é 1, módulo de 1 é 1 e o módulo de 2 é 2. E esses números aqui, ó, são menores que 3, que é o resultado do módulo de menos 3. Tá? Então, são os números. Então, são os números. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se você não observar, você erra essa questão, tá? Por isso que é importante nós desenharmos e fazermos aí a comparação. Quais são os números inteiros que tem módulo menor que módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é 3. Então, os números
Na reta real, que tem módulo menor que o módulo de menos 3, é o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Que o módulo de menos 2 dá 2, que é menor que 3. E até o módulo de 2, que é 2, que também é menor que 3. Tudo bem? Questão número 5. Sabes que n é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico de n? Tá? Número simétrico é o número que tem a mesma distância do zero a ele do que comparado a outro número. Então, neste caso aqui, ó, é o mesmo que módulo, tá? É o resultado com valor contrário. Se n é igual a menos 36, qual é o oposto ou simétrico do número n? É o próprio 36, ou, se você quiser ser mais criterioso, é o mais 36, tá? Por quê? Porque o menos 36 tem 36 unidades de distância da origem. Qual é o número oposto a ele? Qual é o número que tem a mesma distância da origem a esse número? É o próprio 36. Se você quiser representar na reta, que é interessante, nós temos a origem do plano, tá? Da reta real, nós temos aqui o menos 36. Da distância do menos 36 ao zero, nós temos 36 unidades de comprimento, tudo bem? Que número é oposto ao menos 36? Ou seja, que número que a distância desse número a zero é a mesma distância do zero ao menos 36? É o número 36, que a distância do zero a esse número também são 36 unidades. Certinho? Esse é o conceito de número simétrico ou número oposto. Tudo bem? Na resolução, na correção, faça o desenho da reta real para ficar mais fácil para vocês entenderem. Questão 6. Um número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Bom, a primeira preocupação nossa vai ser resolver essa expressão, tá? Então, nós vamos resolver a expressão numérica. Resolvendo essa expressão, nós vamos ter o quê? Muita atenção. 128 dividido por 4 menos 30. Vamos fazer por partes. Quando nós temos divisão e multiplicação, a preferência é delas, né? Então, nós vamos dividir primeiro 128 por 4. 128 dividido por 4, nós temos 32. 32 menos 30. E agora eu resolvo a subtração. 32 menos 30, nós temos como resultado 2. Tá? 32 menos 30 dá 2 unidades. Então, a questão está perguntando qual número é oposto a 2? E aí, gente, qual número é oposto a 2? Obviamente, é o menos 2, tá? Por que é o menos 2? Ó, vamos colocar aqui. Justificativa. Eu quero que vocês coloquem todo esse esqueminha no caderno de vocês, tá? Então, vamos lá. Analisando a reta real, a origem 0, o 2 está aqui. Quantas unidades tem de distância da origem até esse número 2 positivo? 2 unidades de comprimento. Que número é oposto a 2, então? É o número que tem 2 unidades de distância da origem. Que número é esse? É o menos 2, porque do menos 2 a 0 tem 2 unidades de distância também. Tá bom, gente? Então, muito fácil, definição extremamente simples, para que a gente venha compreender o raciocínio. Questão 7. Supondo uma reta numérica, responda. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 30 quilômetros a leste de um ponto em linha reta? Então, esse aqui eu vou fazer a retinha, bem tranquilo, tá? Nós temos aqui a origem, então nós temos 90 quilômetros a oeste. Então, a distância da origem a esse ponto é de 90 quilômetros de distância e 50 quilômetros a leste.
Então, ó, da origem até esse ponto nós temos 50 quilômetros. A pergunta é, qual é a distância deste ponto a este ponto aqui? É só você somar, tá? É só nós somarmos 90 mais 50. Por que, professor, somar? Que a distância desse ponto a zero, 90 quilômetros, e do zero até este outro ponto, 50 quilômetros. Portanto, 90 mais 50, nós temos 140 quilômetros. Resposta, 140 quilômetros. Gente, faça o desenho, tá? Na representação, na foto, eu quero ver o desenho para que você compreenda melhor. Letra B. Quantos graus há entre 3 graus abaixo de zero e 12 graus acima de zero? Bom, tudo com base na reta numérica. Que nós temos a origem, quantos graus há entre 3 graus Celsius abaixo de zero? Então, 3 graus Celsius menos 3, tá? A distância do menos 3 a 0, nós temos 3 unidades de graus, nesse caso, né, de distância, e a 12 graus acima de zero. 12 está aqui, então da origem até esse 12 nós temos 12 unidades de graus, porque nesse caso o exercício pede. Então, quantos graus há entre 3 negativo e 12 positivo? Quantos graus nós temos? Se você contar, nós temos 15 graus Celsius, tá? Então, quantos graus abaixo de zero e acima de zero nós temos? Nós temos, então, 15 graus Celsius de unidade de temperatura. E a letra C, quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Então, veja, tudo, gente, com base na reta numérica, tá? Tenho a origem, tudo parte da origem. 80 metros abaixo do nível do mar são 80, esse valor está à esquerda do zero. Então, nós temos aqui menos 80. E o 30 metros acima do nível do mar é o quê? 30 à direita de zero. A pergunta é, qual é a distância de 80 negativo até 30 positivo? Aí você pode fazer a mesma brincadeirinha. Do menos 80 à origem, nós temos 80 unidades de distância, 80 metros. E da origem até o 30, nós temos 30 metros. Tá? Lembrando, gente, que no menos 80 a 0 eu estou analisando distância, então não estou colocando sinalzinho negativo, não coloca. São 80 unidades de comprimento, tudo bem? Então, para saber qual é a distância de menos 80 metros abaixo do nível do mar até 30 metros acima do nível do mar, simplesmente uma soma de 80 mais 30, nós temos aí 110 metros. Tudo bem? Então, nós temos aí 110 metros é a distância entre esses dois pontos, certo? Portanto, terminamos aí a correção dos exercícios.